Fala galera, aqui é o Rodrigo, Rock Disc 777. Decidi gravar esse vídeo aqui para pontuar algumas coisas que eu tinha opinado no último vídeo, né? Eu tinha dado um ponto de vista, falado algumas coisas e depois eu assistindo o vídeo eu achei que teve algumas coisas que ficaram muito ao vento, né? Parece que estava falando sobre ter muito disco e na verdade não tem nada a ver com isso. É mais uma experiência que eu tive e não soube talvez pontuar de forma mais coerente. Quando eu me referia a consumir, a comprar, com relação, porque falo isso por experiência própria. Eu recentemente dei uma repaginada no que eu tinha, né, de disco. Eu estava meio desorganizado, eu organizei tudo que eu tinha, eu arrumei uma estante para guardar os meus discos e mediante essa arrumação eu vi e percebi que praticamente a metade do que eu tinha só estava me causando estresse de ter que organizar, de ter que guardar, de ter que ter o cuidado com aquilo. E eu não ia ouvir, cara, eram coisas que eu nem gostava. E eu tinha ali, talvez, deixa aí, e não me desapegava. Era a maior dificuldade para eu dar o primeiro disco, era algo que eu tive que trabalhar isso. E quando a gente está começando a comprar, justamente é o primeiro erro que a gente costuma cometer constantemente. Comprar de tudo e qualquer coisa. Eu curto rock and roll, como eu apresento aqui, a maioria das coisas. Tem algumas coisinhas ou outras que eu acabo pontuando aí, que são interessantes para mim, porque, tipo, eu tinha falado sobre o disco do Vitorino Silva. Cara, minha mãe esteve aqui e eu tava ouvindo com ela. Isso me remete muito à minha infância, o que minha mãe gosta, o que eu também ouvi bastante e tal. A gente tinha nosso toca-disco. Isso depois na década de 90, os discos que eram meus, eu brinquei de disco voador e joguei tudo pro alto, né? Eu não tinha nada de rock, eram só discos que minha mãe até, inclusive, eram muito poucos, né? Minha mãe tinha me dado de presente em alguns aniversários. E desde então bani o vinil da minha vida, né? Toca disco, a gente jogou fora, ficou guardado anos aqui, jogamos fora, tudo e tal. E eu voltei a comprar disco, na verdade, por acaso. Eu estava passando no centro do Rio e comprei um disco do Striper, que eu entrei num sebo e vi, vinil, e fiquei lá folheando lá a prateleira, encontrei esse disco do Striper que eu gostava muito. Eu comprei, paguei R$ 5 na época, isso foi em 2002, cara, em 2002. Cara, tinha muito vinil disponível e ninguém queria ainda. Era um bom momento até. Aí eu comprei esse disco e depois eu ganhei de uma amiga que ela falou: você tem o disco do Striper? Tenho, pô. Ela falou: tem um disco lá em casa, eu vou te dar. Aí ela me deu o In God We Trust também do Striper. Cara, esses discos ficaram guardados no meu guarda-roupa. Que o meu Against the Law ele estava bem zerado. E ele ficou guardado, trancado dentro do guarda-roupa muito tempo, muito tempo. Até um dia que a minha sobrinha brincou com os discos e estragou dois discos que eram meus, mas eram discos que não tinham tanta importância para mim. E graças a Deus esses dois ela não chegou a danificar, ela era bebezinha e tal. Daí então ficou guardado, eu comecei a mexer neles, eu procurei saber e vi que um amigo meu tinha, né, o Giliardi, ele mora aqui próximo e tal, ele tinha muito disco, muito disco. E hoje ele deu também uma repaginada no acervo dele, né? Ele deu uma. Ele tinha disco repetido, muito disco que ele não tinha mais interesse. Alguns ele desfez, que tinham algum certo valor. E então é mais esse segmento. Às vezes eu estava falando um pouco mais para aquela pessoa que ainda tá naquela tipo, eu vou pegar tudo. Tem gente que compra disco para acumular mesmo, cara. Mas, cara, eu gosto de ver a coleção de alguns colegas que estão na internet. Eu acho o máximo aquelas estantes gigantescas. Talvez para mim isso não aconteça, né? Porque é que nem filme de super-herói, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Cara, tem que cuidar,
é um pouco trabalhoso, tem um custo, pô, eu vou ter que gastar um dinheiro a mais, botar um móvel para ficar mais apresentável. Eu acho que eu já tenho o ideal para mim. Tem espaço de sobra, então eu decidi para mim e vou manter devagar, vou pegar o disco que eu gosto, desfiz da metade do que eu tinha, foi difícil, eu era muito apegado, cara, eu tinha disco do Chitãozinho Chororó, Sérgio Reis, Tunique Tinoco, tinha trio Parada Dura, cara, eu falei, cara, eu achava legal porque tinha uma música que o vizinho ouvia quando eu era criança e tal, o meu amigo gostava, ou tinha uma banda de rock que um amigo gostava, eu achava que porque ele gostou deveria ser bom pra mim e não é bom pra mim. Então eu acho que eu direcionei o vídeo mais para aquelas pessoas que estão nessa fase, né? Que sobre até o por que, que eu estou entrando nesse assunto? Eu tive contato com esse meu amigo que eu falei de Nova Iguaçu. O nome dele, na verdade, é Expedito. Eu falei que não tinha lembrado o nome dele no último vídeo. E esse vídeo é até por causa desse último vídeo. E por acaso o Expedito também era amigo desse senhor que foi feito lá, esse garimpo. Eu vou trazer aqui algumas informações complementando lá, que ele até me falou, o nome dele era Jorge, que eles faziam um evento junto. O Expedito ele tem muito disco legal, ele é um cara que é amante do rock progressivo. E quando eu converso com ele, cara, eu gosto porque ele tem uma experiência, ele já tem uma vivência com aquele estilo que ele curte. Gosto de ver os discos dele, ele tem muita coisa rara. É um cara que também é muito conhecedor ali de vinil. Ele viveu essa época. Já teve tempo que ele falou pra mim que ele tinha desfeito. E ele falou que, pô, o amigo dele faleceu. Eu sei que ele teve uma prioridade, a esposa do Jorge, esse senhor que eu fiz esse garimpo. Ela deu prioridade, ele pegou 4.000 discos e ele tinha falado pra mim, cara, o que você botou ali no vídeo, que ele assistiu o vídeo, né? E depois ele botou o ponto de vista dele questionando até muita coisa que eu falei. Talvez por isso, talvez esse vídeo fique até um pouco longo, mas é mais um bate-papo aqui. Como o pessoal tá fazendo uma bagunça lá na rua, eu não consigo gravar em outro lugar, tive que gravar aqui no meu escritório aqui. Mas voltando ao assunto, o Expedito ele pontuou algumas coisas que eu concordo com ele. Daí eu vi a necessidade de poder talvez estar pontuando aqui esse ponto de vista voltado para o ponto que realmente eu queria ter me expressado e não consegui no vídeo. É muito bom, cara. Eu gosto. Tem um canal de um rapaz que eu gosto muito. Também, se eu não me engano, é Collector Vinyl. O nome do canal dele é em inglês. Ele gosta muito de som extremo. E eu troco uma ideia com ele pelas mensagens lá dos vídeos. Cara, eu até comentei, ele tem uma estante gigantesca de CD. Eu acho o máximo. Pô, eu adoro assistir essas paradas. Mas eu não sei se isso seria o ideal para mim. Como eu passei o meu ponto de vista, também não necessariamente serve para você, talvez. É mais uma opinião que eu quis dar e acho que foi bem interessante, até porque, cara, fica a reflexão, né? A gente não vai estar nessa vida pro resto da vida. E às vezes a gente vive, tem pessoas como eu que estavam vivendo num looping, cara, de comprar qualquer coisa, qualquer disco. E na verdade aquilo não estava me fazendo nem bem, né? Porque eu ia num lugar e eu achava que eu tinha que comprar alguma coisa. E na verdade não tem, cara. Você vai lá viver a sua experiência. Se não tem nada que te agrade ali, não compra. Porque se eu tiver que comprar disco, eu vou comprar, mas eu vou comprar aquilo que me agrada muito e aquilo que faz muita diferença pra mim, entendeu? É mais esse ponto de vista, cara, que eu queria passar. E o Expedito ele até comentou sobre o Jorge. Ele falou que o caso dele lá, ele teve um problema que ele tinha perdido a mãe dele. Ele falou, cara, a casa dele, ele morava eram 3 casas, né? E ele morava numa casa, era uma vila lá em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu. O Expedito também mora em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu. Inclusive eu vou estar trazendo aqui, eu conversei com ele, eu queria gravar um vídeo na casa dele, trocando uma ideia com ele, ele falando sobre o que ele gosta, mostrando a coleção dele lá. Eu acho que vai ser legal. Eu vou trazer esse vídeo aí, talvez se ficar bom, eu possa trazer de outros amigos que gostariam também de participar e eu tô vendo isso aí. Já até contactei ele e ele deu ok.
E cara, eu gosto muito de conversar com o Expedito. Eu conheci ele há muito tempo, já há uns 2 anos atrás, através de um amigo Beto, que me levou na casa dele, a gente pôde trocar uma ideia e foi muito interessante, cara. Mas eu acabei me perdendo aqui onde eu tava. Aí ele falou sobre o Jorge, né? Eram 3 casas e a mãe dele morava do lado dele e tinha a esposa dele também, talvez. Eu não sei qual a ordem disso. E eu tive contato lá na época, foi só com a esposa dele e o rapaz que estava lá ajudando ela a desfazer das coisas. Ele falou que ele tinha perdido a mãe dele e, cara, ele era um cara aposentado, ele tinha uma condição financeira muito boa. E ele falou, cara, eu peguei muito disco que ainda tava lacrado lá, cara. Muito dos discos que eu trouxe importado, raríssimos, que ele comprava de tudo. Muitas coisas ele falou que ele acabava desfazendo, porque ele não gostava, e outras ele gostava. E a mãe dele faleceu, voltando aqui para concluir, a mãe dele faleceu e ele ficou muito mal com isso, né? Ele foi meio que ficando cada vez mais triste com a perda da mãe dele e ele acabou tendo um derrame, né? E infelizmente, né? Eu até comentei com ele, cara, como ele falou sobre as experiências deles junto, carimbos que eles fizeram junto também. Ele falou que ele chegou a ir com ele em vários locais e ele comprava muita coisa mesmo, tal. Importou muita coisa, pedia muita gente para trazer muita coisa. E acabou que do nada ele teve essa fatalidade aí, esse derrame, e veio a falecer. E infelizmente faz parte, né? A gente está sujeito a isso. E ele falou, cara, eu tenho muita coisa e, cara, eu sou feliz com o que eu tenho e concordo com ele. Acho que eu posso ter passado uma opinião, às vezes, meia má direcionada. O que eu queria dizer era mais a pessoas que têm comprado coisas, às vezes só por comprar, né? Acumular. Não porque tenha muito. Isso não é o problema, né? O problema é você conseguir dar conta de tudo e fazer aquilo que realmente te satisfaz. Às vezes você comprar tudo que vai ser do teu interesse é muito bom. E muita gente às vezes não faz dessa forma. Era esse ponto de vista. Então era isso, galera. Eu queria só fazer esse vídeo aqui, até para bater um papo, trocar uma ideia, que não sei se vai sair aqui no áudio aqui. O vizinho aqui tá atrapalhando a vida dos outros aqui, tá difícil, cara. Fiz esse vídeo aqui até para dar uma relaxada aqui, tá difícil. Os outros querem fazer festa, em vez de alugar um salão de festa, não, fica botando umas músicas de merda, botando música de merda. Em vez dele ouvir a música, ele quer que o bairro escute a música dele. Nem é música, né? É lixo, né? Enfim, fechar aqui o meu desabafo aí. Eu queria trazer esse adendo aí. Fica aí, galera. Um obrigado aí por tudo aí. Vamos que vamos. E é isso aí. Eu vou lançar esse vídeo aí. Um abraço para todo mundo. Obrigado.